Muito bem, mais uma vez estamos aqui a postos para o nosso estudo. Boa noite a todos, boa noite, Misélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Mais uma vez, né? Nossa leitura inicial do livro Vozes do Grande Além e o capítulo Em torno do pensamento. Sendo o amor, portanto, a raiz de todas as nossas atividades mentais, o pensamento é a base de todas as nossas manifestações dentro da vida. Se não vejamos, a bondade é o pensamento em luz, e o ódio é o pensamento em treva. A humildade é o pensamento que ajuda, e o orgulho é o pensamento que tiraniza. O trabalho é o pensamento em ação, a preguiça é o pensamento estanque. A ignorância é o pensamento instintivo, a cultura é o pensamento educado. A alegria é pensamento harmonioso e a tristeza é pensamento em desequilíbrio. A conformidade é o pensamento pacífico, o desespero é o pensamento desgovernado. A exigência é o pensamento destruidor, o serviço é o pensamento edificante. A sobriedade é o pensamento simples, o luxo é o pensamento complexo. O carinho é o pensamento brando, a aspereza é o pensamento enrijecido. A compreensão é o pensamento elevado ao céu, o preconceito é o pensamento enquistado na terra. O respeito é o pensamento nobre, o deboche é o pensamento imundo. O auxílio fraterno é o pensamento que ampara. A ironia é o pensamento que fere. O crime é o pensamento perverso. A santidade é pensamento sublime. O egoísmo é o pensamento exclusivo do eu. E o bem de todos, e com todos, é o pensamento da lei divina. Vigiemos assim as nossas ideias. O que se transparece claramente nas lições de Jesus, que a cada um de nós será conferido segundo as nossas obras, não podemos esquecer que todos nossos pensamentos são filhos do amor, que nos preside os interesses na vida, e que todas as nossas obras são filhas de nossos pensamentos. Então, vigilância, né? Então, nesse momento, Senhor, agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, pedimos amparo para o estudo desta noite, dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, dos trabalhadores espirituais da Casa de Francisco de Assis, que possamos, Senhor, ter nesse momento discernimento, a responsabilidade, né, para que os nossos pensamentos estejam elevados, em comunicação com esse alto, com essa espiritualidade maior, para que o nosso trabalho seja realizado dentro do melhor possível. Ampara, Senhor, todos aqueles que sofrem, todos que tiverem nossos pensamentos, que Jesus nos ilumine, nos ampare e esteja conosco sempre, nos envolver nesse abraço fraterno. Graças a Deus. Então, a gente está aqui, né, mais uma vez, estudando o Evangelho de Mateus, né, à luz do Espiritismo, né, baseado no estudo do Aloysio, né, de Uberaba. E hoje nós estamos estudando já ainda no capítulo 13, agora o versículo 25, né? E estamos estudando a parábola do joio e do trigo. A gente já estudou o primeiro versículo, que era o 24, e estudamos em duas etapas. Fizemos a introdução, que até a gente estudou aquela questão as questões do livro dos Espíritos, né, para dar aquela introdução. Depois estudamos mais precisamente o versículo que fala que tratamos do conceito do campo, sendo o campo o quê? O coração do outro, né? Onde nós vamos é o campo onde a gente vai semear. E a semente pode ser uma semente de joio ou de trigo. Pode ser alguma coisa que represente o bem ou o mal. E agora, né, a partir de hoje, a gente vai começar a estudar os personagens dessa passagem, né, como a Luísa fala, que são os dois grãos, o joio e o trigo. Então, o capítulo 13, versículo 25, diz o seguinte: dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Esse partiu ficou na minha cabeça que se ele não estudar, eu vou estudar. Não ficou? Gritou para mim esse partiu. E, né, que ele partiu, né? Quer dizer, não ficou. Para mim tem algum significado, eu acredito que ele vai estudar isso ainda lá adiante, né? Vamos ver. Então, a gente vai mas ele conseguiu a luz, né?
ele está identificando o quando. Ele vai identificar o quando. Quando que isso aconteceu? Né? Que nem o Honório de Abreu explicava para eles, né? Onde, quando, quem, como, para poder identificar, para poder dar uma esmiuçada, né? Para decifrar o versículo. Então, ele vai usar, para isso, ele usou as duas palavras, né? De destaque desse versículo, que é dormindo e homens. Então, homens, no caso, por estar no plural, significa o quê? Que nem se refere ao homem que plantou, né? E nem aquele que semeou o joio. Fala homens no plural. Não é um homem específico, mas todos os homens ou qualquer homem. E aí, ele fala assim, e ele aparece também para identificar o quê? O quando, né? Porque a palavra dormindo, os homens que dormindo, os homens dormindo, significa o quê? Que todos os homens, né, ou qualquer um desses homens, o que eles estavam fazendo? Dormindo. E geralmente, né, via de regra, as pessoas dormem quando? À noite. Né? Então, o inimigo semeou aquela erva daninha, que é o joio, à noite. Ou seja, estava escuro. Né? A gente, não necessariamente à noite, fala, né? Mas significando, né? O significado, né, simbólico de escuridão, de treva, né? Que essa é a regra. Então, o joio sempre é semeado em meio à escuridão. Então, a noite representa essa questão esse processo de espiritualidade dos homens, né? A gente vive num tempo noturno, um tempo de trevas, de sombras, né? Porque é noite em nossas vidas. E o joio é semeado quando está dentro dessa escuridão. E aí ele vai falar o que é viver um tempo assim, né? Um tempo assim de escuridão. O que significaria isso, né? Aí ele vai lá no Evangelho por Emmanuel, né? Volume 5, a primeira parte, que é o capítulo 32, que tem justamente esse título, Meia-Noite, né? Quando está entardecendo, ele fala, quando está entardecendo e começando a noite, está meio escuro. A escuridão avança, né? Mas ainda existe uma claridade. No alvorecer é meio claro, porque a escuridão recua e a luz avança. Mas à meia-noite, a escuridão é o máximo, né? É plena escuridão. Quando é meia-noite, é o máximo da escuridão. É isso que ele está falando, né? É o momento mais sombrio, mas ao mesmo tempo também representa o quê? Depois da meia-noite vai começar a clarear. Então, achei bonito isso, essa simbologia, né? De que a madrugada, né? É a esperança de que vai amanhecer. Não pode ficar pior, né? É aquela coisa do buraco também, né? Já chegou tão no fundo que agora só pode... A Já está no tendência é fundo. melhorando. A tendência é melhorar, né? Então, ele vai falar, né, nesse... Até uma passagem que a gente já estudou, né? Que é o Paulo e os Silas que estavam presos, né? Tinham sido açoitados e estavam na prisão, né? Você quer ler aí? Era perto da meia-noite, né? É. Eu vou, olha lá, reveste de profundo simbolismo aquela atitude de Paulo e Silas nas trevas da prisão, quando numerosos encarcerados ali permaneciam sem esperança, eis que os herdeiros de Jesus, embora dilacerados de açoites, começaram a orar entoando hinos de confiança. Então, aqui a gente já vê, né, a presença de uma multidão ali, né, de numerosos, né, encarcerados, quer dizer, um número grande, mas os dois, o Paulo e Silas, né, apesar dos açoites todos, o que eles fizeram? Fizeram a diferença, né? Começaram a orar. O mundo atual, na esteira das transições angustiosas e amargas, não parece mergulhado nas sombras que precedem a meia-noite, que é a nossa situação, né? A gente está achando assim que está no auge da confusão, dessas encrencas todas, né? Da questão da pandemia, a iminência de uma guerra. Então, é o período mesmo que a gente está vivendo, que eles falam até que é a quarta vigília, né?
que é um momento realmente da transição e que esses acontecimentos, esses eventos, que Jesus não vai chegar até nós assim, com tranquilidade. Né? É como se ele fosse aquela nuvem com relâmpagos, trovões, fazendo barulho, porque realmente o barulho é para quê? Para despertar a gente que continua, né, adormecido. Aí, ó, conhecimentos generosos permanecem eclipsados, quer dizer, encobertos, né? Noções de justiça e direito, programas de paz e tratados de assistência mútua são relegados a plano de esquecimento. Né? Ele ainda falou da questão da Organização Mundial da Saúde, da ONU, né? Que são entidades que existem, né? Para promover a luz, né? Mas que, na realidade, o que acontece? Esses programas de paz e tratados de assistência mútua são relegados ao plano do esquecimento. As pessoas não só existem no papel, mas na hora de fazer a parte prática. E é o que está acontecendo agora, né? Nessa guerra, né, que a gente está vivenciando. Eu achei interessante que está mais para a nossa época do que para que ele estava vivendo, que ele está falando muito ainda. Ele gravou os programas em outubro, né, de 2020, então ainda estava meio bem assim, no centrão da pandemia, com muitos casos ainda. Então, o foco dele era lá, mas hoje, para nós, essa questão da guerra, né, da Ucrânia, da Rússia, mostra muito isso, né? Quantos tratados de paz se criou, tantas organizações, e aí é o que ele está falando aqui, né? Que são tratados, que são esquecidos, né? Parece que não houve nenhum tratado, não se respeita, né? Cobertos, né? Porque cobertos, o que é um né? eclipse, né? O eclipse é justamente o momento que ela vai estar uma parte da luz, Conhecimentos parte da generosos, luz, né? É encoberta por um tempo. E realmente a gente vê assim, que já existem muitos tratados, né? Conhecimentos, isso tudo, mas o que acontece? É a luz que a gente já tem aí no mundo. Mas o que a gente faz? A gente tampa, né? Aí fica ali, né, adormecido, né? Mesmo com evidência científica, né, de tudo isso, de que uma guerra pode ocasionar, uma evidência científica e social, as pessoas parecem que não têm esse conhecimento, que não existe, né? Mas o conhecimento está ali. Todo mundo sabe o mal que uma guerra pode ocasionar para o mundo, mas a gente continua tentando, né, obscurecer a luz. E até em relação à pandemia, né, as pessoas negando a ciência, negando a questão da necessidade ou a questão da vacinação, ou a questão do uso de máscaras, né? Que a pessoa nega isso, né? Usa de argumentos, de questões que não, cientificamente não são aceitáveis, né? Mas é o que ele fala, né? Que são animais que são coisas que tinha só um vernizinho por cima e qualquer coisinha ela perdeu, né? Quando o nosso benfeitor, né, o Emmanuel, usa essa expressão, animais furiosos aproveitam a treva para se evadirem dos recônditos escaninhos da alma humana, onde permaneciam guardados pela cobertura da civilização, e tentam dominar as criaturas, empregando o terror, a preguiça, a perseguição e a violência. Quantos homens jazem no cárcere das desilusões, da amargura, do remorso, do crime? Através de caminhos desolados ao longo de campos que as bombas devastaram, dentro de sombras frias, há mães que choram velhos, velhos desalentados e crianças perdidas. Quem poderá contar as angústias da noite dolorosa? Olha que coisa cega, né? Então, quando ele fala, né, animais furiosos, né? Então, é o nosso lado instinto, né, de barbárie que começa a se aflorar, né? Quando a gente se deixa dominar por todas essas questões. E essa mensagem aí, ela foi escrita dentro da meia-noite, né?
Ela foi publicada, aliás, no Reformador de dezembro de 1942 e continua tão atual quanto naquela época. Só então, que eu achei interessante falar que lá precedia a meia-noite, né? Era antes um pouco, ele estava prevendo a meia-noite, mas a meia-noite é agora. É agora, né? Meia-noite é agora. É o momento que nós estamos vivendo agora é de meia-noite. Que é o Ele, momento que está todo mundo falando assim, ó, parece que está o mundo acabando, né? Que não tem mais ele lógica em chamando a nada, né? atenção, né? Os aprendizes do Evangelho igualmente sofrem perseguições e calúnias, e em quase toda parte são conduzidos a testemunhos ásperos. Muitos envolveram-se nas nuvens pesadas, outros esconderam-se fugindo à hora de sofrimentos. Mas os discípulos fiéis, esses suportam ainda açoites e pedradas, e não obstante as trevas insondáveis da meia-noite da civilização, olha só, é o momento que a gente fala agora, né? Oram nos santuários do Espírito Eterno e cantam cânticos de esperança, alentando os companheiros. Enquanto raras almas sabem perceber os primeiros rumores da alvorada, em virtude da sombra extensa, recordemos os devotados obreiros do Mestre e buscamos na prece ativa o refúgio consolador. Se o mundo experimenta a tempestade, procuremos a oração e o trabalho, a fé e o otimismo, porque outro dia glorioso está a nascer, e em Jesus Cristo repousa nossa resistência espiritual. Muito bonito, né? Que em meio a tudo isso, o que é que ele convida a gente a fazer, como Paulo e Silas, né? Eu lembrei bem também do exemplo que eu trouxe na semana passada, né? Daqueles dos 2.000, né? Que dormiu e só 2 acordaram, e, né, dentro do poder da prece. E lembrei também daquele último capítulo do livro Boa Nova, né? Que Maria vai lá no ouvido daquela moça e o canto dela, né? Que fala que ela canta, minha filha. E quando ela canta, todos acompanham. Quer dizer, estava ali havia um desespero enorme, né? Eles estavam aguardando para ser jogado para os leões. E ela estava, a descrição é tão forte, né? Porque ela estava uma moça esquálida, fraquinha, já, né? Bem debilitada. E Maria, antes de partir, né? Para o plano espiritual, vai lá. E o poder, né? Que tem isso de uma única pessoa, né? Através da intuição, né? Porque ali também, no caso, com certeza, Paulo e Silas tinham algum espírito ali com eles, dando força também, né? Eles estavam sintonizados com o plano maior. E aquilo ali reverteu toda uma situação, né? E às vezes a gente acha que a gente não tem esse poder, né? Mas quem que é? Ele pergunta, né? Quem que é você nessa hora? Nessa hora desse tumulto, toda essa confusão. Então, você é aquele que está desesperado ou você é aquele que vai ajoelhar para orar? Né? Vai se concentrar, vai ter... Ajoelhar no sentido, né, de sentimento mesmo, né? O que você vai fazer no momento em que está toda essa confusão? Vai se curvar à somar? vontade de Deus. Vai somar a quem? Aos desesperados? Vai começar também? É isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque é muito fácil, né? Porque é muito chamativo e é mais fácil até a pessoa se envolver nos falatórios, nas redes sociais, né? Do que ficar... É que ele falou, né? O seu Facebook tem que ser chato, né? Tem que ser aquele Facebook que só tem coisas boas, porque se você... Porque aí ele fala das verdades, né? Não sei se é nesse trecho que ele fala, mas que você... O que basta para uma coisa ser verdade, né? Basta que alguém compartilhe, comente, né? Quanto mais tiver na internet. Agora, você vai postar uma coisa boa, serena, tranquila, as pessoas não vão achar graça, vão achar que aquilo é chato, né? Eu já ouvi muita gente falar assim, evangelho é chato. Já ouviu alguém falar? Eu já. Fala, não, evangelho é muito chato. E é interessante, assim, eu lembrei da visão de Kardec também, que quando ele se sentia, né,
com grandes questões, né? Porque era pesado para ele enquanto codificador, né? Ele se elevava acima da vida material, né? E começava a olhar as questões com os olhos da imortalidade. Então, assim, quem realmente tem essa confiança, essa fé em Deus, vai olhar para esse momento, né, com os olhos da espiritualidade, entendendo que são experiências necessárias ao nosso progresso, que essas questões todas da meia-noite, que é esse momento da quarta vigília, está anunciando para nós, né, a questão do alvorecer, onde novos tempos vão ser chegados, onde a gente realmente vai ter uma felicidade maior. Então, que a gente tenha em mente, né, que essa escuridão completa não existe. Eu gostei até muito de um exemplo que ele fala, né, da vozinha dele, que ela tinha um ditado popular, e eu fico me perguntando isso, né, como que a gente tem que se envolver com que às vezes a pessoa fala assim, é lá na Ucrânia, o refugiado, é problema deles lá, mas se a gente não for capaz de sensibilizar com a dor do próximo, né, como que vai ser? Ele fala, né, que a vozinha dele falava, quando vê de seu vizinho a chorar, não te ponhas a cantar. Então, o quanto que a gente tem que ter essa empatia, né? E o que acontece? A gente tem que ter esse cuidado, porque hoje o que a gente começa a perceber que a questão da normose, né? E o que seria a normose? Quando algo se torna normal sem ser normal, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em termos disso. E as redes sociais, realmente, ela tem sido para nós a nossa praça de convivência, né? Então, qual é o tipo de sugestão que eu estou levando às pessoas? Eu sou como um outro prisioneiro qualquer ou eu vou ser Paulo e Silas? Eu vou ser o desespegado, né? Ou vou ser aquele que é capaz de semear um pouquinho de luz? Porque nas redes sociais e até mas acho que uma boa parte das pessoas, elas não querem ver isso, né? Quando a sociedade vê assim um morador de rua, você pode ver quando começa a juntar pessoas no mesmo lugar, morador de rua num canto, logo eles começam a reclamar, olha, tem que tirar esse povo daí, tem que tirar esse povo daí, porque eles não querem ver. Eles querem ver a praça bonita, eles querem ver a praça arrumada, a praça cheia de flores, né? Aquilo para eles, e para algumas pessoas, tira e eles deixam, é como se eles deixassem de existir, porque na realidade o que eles não querem é se envolver com aquilo é um incômodo. E aí as pessoas ficam assim, já que eles não querem olhar para a guerra, já que eles não querem ver a situação, existe essa ilusão, eu vou viajar, eu vou aproveitar minha vida, porque a vida é curta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, quer dizer, fica nessa ilusão, né, de aproveitar a vida, né? Mas para quê? Que no fundo é uma fuga para não ver aquilo que de fato teria que incomodar, mas ele teria que se incomodar, ele vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que tomar uma atitude, mas ele não quer tomar. Ele acha que o governo tem que resolver, que quem tem que resolver não é ele, que ele não é culpado daquilo, mas no fundo, nós somos, né? O universo é que comanda tudo, né? No coral que eu participo, eles estão cantando uma música, está ensaiando uma música que chama assim, não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. Então tem um significado muito interessante, né? Acho que até é um samba até. E aí ele, quer dizer, a gente acha que manda e que faz, mas na realidade o universo, ele no fundo nós vamos ter que ir para todos para o mesmo lugar e a gente vai depender de cada um dentro da sua situação, né? E essa semana e cada um se interiorizando, cada um procurando e não indo para fora, e não indo viver a vida, né? Deixar a vida me levar, a vida leva eu, né? Porque senão você não vai a lugar nenhum. Você acaba que pensa que vai, mas não vai. Então a gente está parecendo ser alguma coisa, aí parece ser uma sociedade feliz, mas pensa bem, como que alguém pode hoje sair? Não estou falando que ninguém deve se divertir, mas como é que uma pessoa pode ter uma vida assim só de satisfação, de alegria, de viajar, de passear,
para festa, não sei o que lá, de uma forma, sabendo do que está acontecendo no mundo em relação a tantas coisas, não é ser pessimista, mas é você ser praticamente uma pessoa alienada. Se você simplesmente fingir que isso não está acontecendo. E levar a sua vida e, por exemplo, você vê artistas aí que aparecem na televisão ou nas redes sociais com roupas caríssimas, com tênis que custam não sei mil. É uma afronta isso. Eu acho uma afronta, primeiro, que não vale, né? Não vale. E segundo, que, sabe, determinada. Se você pensar quanta gente está sofrendo, né, nessa situação. Hoje você falou da história dos tomates, né, do Chico, né, que o Chico ia escolher tomate, e aí pegava os bons e pegava dois bons e pegava um piorzinho, né, porque ele falava, você não pode deixar o prejuízo só com o comerciante, né, você dá uma dividida com ele, né. Quer dizer, olha que mentalidade, né, que olhar para o outro, que a gente não tem. A gente quer mais mesmo privilégios, né? Privilégios para nós e o outro que fique com prejuízo. Né? Então, quando ele usou essa expressão, assim, que a gente vive uma fase bestial, acordando discursos de ódio, né? De preconceito, isso é muito sério. E o quanto que a gente tem que viver esse luto coletivo, de entender a dor do outro. Eu não posso, por exemplo, abrigar um refugiado, mas eu posso fazer uma prece por ele, eu posso acolher quem está aqui próximo, né? Tentar fazer. É claro que a gente tem que entender que dentro do processo evolutivo, né, cada espírito vai passar por experiências que precisa. Mas essa coisa da solidariedade, ela já tem que fazer parte do nosso dia a dia. A gente tem que viver esse luto coletivo, imaginando que as pessoas realmente estão passando dificuldades, né? Eu falo assim, que eu tenho uma questão comigo que sempre me causa um certo mal-estar, porque quando a gente passa num caixa do supermercado, eu fico até emocionada de pensar nisso, porque, assim, para mim, eu nunca precisei deixar de passar uma coisa porque eu não tinha dinheiro para comprar, né? E, infelizmente, assim, é comum. E outro dia eu estava até fazendo compra do asilo, passou uma senhora e ela foi tirando algumas coisas e passando, né? Aí, de repente, ela deixou alguns itens, né? Porque o dinheiro que estava levando não estava dando. Então, isso tem que começar a incomodar. Tem que nos começar a incomodar para a gente aprender a não desperdiçar tanto, para a gente aprender por que eu preciso consumir tanto quando o outro não tem, né? Então, são questões aí que a gente tem que, embora a gente não tenha essa facilidade, porque eu mesma fiquei olhando assim, quando ela não deixou, eu não, com todo o conhecimento espírita que a gente tem, você fica ali, eu ajudo, eu posso assumir isso, eu não posso, sabe? É uma situação embaraçosa, mas já me incomoda, sabe? E aí eu fico assim, só que não basta só me incomodar. Enquanto cidadão, o que eu posso fazer para que isso não aconteça com tantas pessoas, né? É claro que você vai falar assim, aí é utopia, você ficar achando que você pode pagar alguma coisa do outro, né? Tem gente que coloca assim, mas como? Eu vou, então... Né? Mas seria razoável, não seria? Não sei, estou perguntando para nós aqui, que a gente está num estudo reflexivo, cada um aí que tem que refletir o que pode ser feito. Mas eu posso deixar de comer comer um bife a menos e possibilitar que a minha parceira lá, que fez a compra antes de mim, seja capaz de levar um pacote de feijão? Eu acho que a gente pode, de repente, começar a fazer pequenas, né, coisas. É porque é o que eu falei, né? Tudo isso vai reverter dentro de um universo que é único, que é nosso. Nós somos seres humanos que habitamos no mesmo universo.
Não somos, assim, brasileiros, ou russos, ou ucranianos, ou japoneses, ou chineses. Somos só humanos. E tudo que está acontecendo, né, acontece para todos nós. Não acontece para um ou para outro. Então, a gente tem que estar mais, assim, consciente disso, né? A gente não tem a consciência disso ainda, né? Os benfeitores nos alertam sempre, né? Que não tem como a gente arrancar uma rosa sem incomodar uma estrela. É. De tanto que as coisas estão ligadas no universo. E aí ele fala, né, da questão do joio, né? Que o joio é o que se parece com o trigo, que a gente tem que deixar que ambos cresçam, né? Para que realmente, na hora da colheita, que a gente vai conseguir identificar o que é um e o outro. Porque o joio é uma erva daninha, ele é roxo, ele é tóxico, né? E o trigo é uma planta muito importante, porque em termos de questão de alimentação, a gente sabe a importância, né, dele. Ele é dourado e é nutritivo. Então, o que eu semeio? Eu semeio a ideia que prejudica, que desune, que separa, né? O que seriam as questões aí que eu estou trabalhando, né? Em tempo de escuridão, a gente tem semeado o joio, né? Que é realmente, aí a gente ainda permanece cegos, a gente ainda está, em determinados momentos, deixando os nossos instintos ainda, né? E é engraçado essa coisa do instinto, porque quando a gente começa a estudar a evolução espiritual, né, o instinto não erra. Né? Um animal não faz uma coisa errada. Ele vai lá e ele mata para se alimentar, aquele resto que sobrou ali, ele não acumula, ele deixa ali, porque aí vem outra espécie que também aproveita aquela questão. Então, o instinto é preciso. E a gente que já tem esse característica civilizatória, né? Às vezes a gente deixa dominar por essa questão, assim, como se a gente estivesse lá no embrionário mesmo, né? Com uma ideia ainda não pronta, né, para essas questões. Só que a gente já tem isso e a gente tem que deixar, né? Então, quando a gente fala, né, desses desajustes socioeconômicos, do negacionismo em relação à vacina, em relação à ciência, gente, você negar uma coisa que está evidente, que você não tem uma competência técnica para analisar, quanto milhares de espíritos passam horas e horas se debruçando através de estudos, né, para negar uma coisa. A questão, né, da destruição do meio ambiente, o quanto que isso... Às vezes você fuma, por exemplo, e joga a binga do cigarro em qualquer lugar. Outro dia ainda fui para a Conferência da Saúde, eu precisei estacionar o carro mais longe, né? Aí eu fui pela calçada, assim, gente, mas estava lotada do binguinho do cigarro, né? Aí ainda fiquei analisando assim, será que a pessoa que joga, ela pensa no que aquilo ali pode significar? Já pensou se todo mundo, né? E pela quantidade que tinha, eu imagino que foram várias pessoas que fizeram, né? Jogaram aquilo ali. Então, assim, o quanto que a gente não tem a percepção de que mínimas coisas que a gente faz, cheia de equívoco, pode trazer um grande prejuízo social. São mínimas. Se a gente começar realmente pelas mínimas coisas em termos de mudança, o quanto isso pode fazer essa diferença. Né? Desde o papel de bala, da casca de banana que eu jogo. Né? Eu, por exemplo, tenho caminhado, que aqui agora construíram aquela pista de caminhada, né? E aí eu tenho observado o seguinte, está ficando difícil, porque do mesmo jeito que as pessoas caminham, algumas pessoas têm animais e levam seus animais. Mas os animais, quando soltos e na rua, eles marcam território. Então, a quantidade do cocô do cachorrinho, né? E tudo que está ali. Então, é uma coisa que a gente... mínima, não é uma coisa a mínima? regra civilizatória seria que Olha, você carregasse um saquinho
ou E alguma colocasse, coisa, né? uma pazinha que existe, já existe até à venda, umas coisinhas assim, que a hora que o cachorrinho dele fizesse cocô, ele recolhesse e colocasse em algum lugar, né? Levasse, desse fim naquilo. É. Não é para deixar ali, né? Que ali é um incômodo, mas é porque ele não pensa no outro, né? Então, não Então, tem. essas pequenas coisas, se a gente começar a pensar no outro, né, a gente não vai espalhar o joio, a gente vai espalhar o trigo, né? É o que ele Só. fala, né? Que o dia está por nascer, só falta um pouco, né? Só precisa resistir mais uns instantes. Aí eu lembrei, né, que né, vai chegar, ele fala que o sol, né, vai afrontar porque a luz, a sombra não resiste a um mínimo de luz, né? Um mínimo de luz já. E aí eu lembrei do livro, né, daquele, não sei se foi ele que citou que eu lembrei, do livro Plantão de Respostas, né? Volume 2 do Emmanuel, que ele diz que mais ou menos a partir de 2057 não vai ter mais expiação, né? Só provas. Então, quer dizer, aí a gente fica pensando, porque agora, tipo assim, tudo que tem que espiar, está espiando agora, por isso que acho que é meia-noite, né? Então agora vai ter muita expiação, porque aí não vai ter mais. Quando chegar 2057, eu acho que vou estar, você está um pouquinho, talvez seja, mas eu já fiz a conta, eu vou estar estaria com 101, que eu espero não completar. Eu espero já estar no plano espiritual. Mas um jovem hoje que tem, sei lá, daqui a 30 anos, né? 66, não tem? 2057, quantos anos são? Nem sei, já fiz a conta na hora, esqueci agora. Então, são 30 anos, né, a mais. Então, hoje, por exemplo, uma criança que está com 5, 10, meus netos, por exemplo, vão estar assim no máximo da vitalidade, né, em torno de 30 anos, 30 e poucos, né? Então, vai ser um período assim que, se a pessoa estiver desperta, olha como é que é importante a questão da evangelização, né? De você, não tanto da evangelização em si, mas da moral, né? De você dar moral para essa juventude, para essas crianças que estão aí, porque elas vão estar lá em 2057 num momento muito importante, né? Um momento que não vai ter mais expiação, que vai ter prova, vai ser um momento, mas é também um momento que ainda vai ter muita tarefa a ser feita, né? Que sempre tem, né? E, na realidade, as provas também constituirão aferição de valores, né? É, Para a gente conseguir permanecer por aqui, né? que eu achei interessante também ele falar, né, do vírus, que a gente acha como se o vírus fosse o mal, né? O vírus é só o vírus, ele só é um ser inconsequente, ele não tem essa. Ele falou que Deus vê o vírus como se fosse um beija-flor, né? Assim como o beija-flor vai lá, Está pega executando a função a dele. função dele, qual que é a função dele, né? É essa. E cabe a nós, né? Então, ele fala, a maldade E não é um se inconsciente você se hospedar na pensasse célula, né? uma grande função, né? Porque através de um vírus é um despertar para a humanidade, né? A E presença é uma dele missão que é ele sendo um cumpre despertamento. dentro daquilo que é esperado para ele, né? Mas o que se espera de nós? Né? Aí o que ele fala, né? Maldade não é inconscientemente um vírus se hospedar na célula de um ser vivo. Maldade é bafejar o vírus sem máscara no rosto de outras pessoas por arrogância e prepotência. Aí isso é escuridão. Porque aí é um ser, se você comparar, é um ser inconsciente, que está fazendo aquilo porque aquilo é o que ele precisa fazer mesmo, e em contrapartida um ser consciente, que tem ciência daquilo que está acontecendo e por arrogância, por prepotência, ele simplesmente faz a coisa, escolhe fazer o que não é certo de acordo com o que a ciência estabelece, porque aquilo que ele aprendeu, né? E é o que ele fala, né? A gente já teve conquistas dentro da civilização, né? Por exemplo, ele deu exemplo da gente chamar um juiz de meritíssimo, de um chefe de Estado chamar o outro de Vossa Excelência. Todos esses tratamentos, toda essa polidez, né, foi algo que veio através da civilização. E a gente não pode esquecer isso, né? Então, a gente tem que
procurar se tratar melhor, procurar evitar, né, que ele vai falar, né, palavras, né, o que é essa erva daninha? A maneira como você se dirige, que você conversa, a maneira que você usa, né, as gírias que você usa, que são infelizes. Por exemplo, sempre tive horror de apelidos, não gosto de apelidos, somente que geralmente os apelidos são pejorativos, são pegando, né, pegando em defeitos, não defeitos, mas depreciando, né, geralmente as pessoas. Nunca se, é raro ter um apelido assim que seja carinhoso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque o grão do trigo é nutritivo e dá origem ao pão. O grão do joio é muito tóxico para o organismo, né? Então a gente tem que é a sabedoria que tem nessa história de Jesus, né? Mas só que ele fala que não conta, não conta agora porque não tem como saber, não pode cortar agora, né? Porque você não sabe qualquer uma e qualquer outra. Tem que esperar o fruto. Ele dá aquele exemplo, né, da italiana, né, que ia assistir os, os discursos, né? Porque às vezes eu pensei muito nisso. Você conhece uma pessoa e ela tem um discurso maravilhoso, ela fala com você e tal, né? É o que ela fala do discurso lá do fascismo, né? Do Mussolini, que quem fosse lá ia achar aquilo tudo maravilhoso. Mas só vai descobrir, né? Só O estrago, né? quando eles chegam ao Quando eles poder, chegam no poder, é que você vai ver o que vai acontecer. Mas até ali era tudo maravilhoso, né? Eu lembrei muito de analogia disso, essas coisas que eles fazem com o que eles chamam de pirâmide, né? Que as pessoas começam a ganhar dinheiro, 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 aquilo é tudo uma ilusão. No fim das contas, né, só ganha mesmo dinheiro quem está no topo da pirâmide. O que está na base, né, são muitos. Então, é uma ilusão. Que a gente tem muito, né? A gente tem muito cuidado com isso, né? Ele fala do espírito, né, que você vai conversar, se você conversar com uma pessoa no ponto de ônibus, ela vai te dar um monte de... Vai falar do livro dos espíritos, dos médios, vai falar tudo, mas você conhece ela? Será que ela pratica isso tudo? Quem que é ela? Né? Então, o que ele fala, os joios são as ideias negativas que são nocivas ao psiquismo, ao sentimento e ao raciocínio, né? Que vão prejudicar a nossa convivência. O que sai da nossa boca, do que a gente escreve, né? Que a gente expressa em forma de ação, causando morticínio, desentendimento, rancor, angústia, fome, medo, é o joio. Então, tudo que desune, que afasta, né? Eu me lembrei do capítulo que nós estudamos do Jesus no Lar, capítulo 7, que fala justamente disso, que o capítulo chama o maior servidor. E aí, nesse capítulo, Jesus está falando, acho que Filipe que pergunta para ele qual o maior servidor do Pai entre os homens. E aí Jesus conta uma história, que chegou primeiro na cidade. Tinha uma multidão que morava num lugar, e primeiro chegou um militar, que tinha táticas militares, né? Que ensinou o pessoal a se defender e tal, mas não deu certo. Depois disso veio um político, que foi falando, mas dividiu as pessoas em partidos, né? Depois veio um filósofo, que aí criou ideias, dividiu em escolas, quer dizer, todos eles foram dividindo. Depois veio um sacerdote. Esse sacerdote, deixa eu ver a sua dela aqui. Filósofo, filosofia, o sacerdote com símbolos, com regras de adoração, né? O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a se lavar em hora certa, a pedir proteção divina, mas todos os problemas continuavam. E aí, no extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. Aí, de repente, o último que aparece, que é o seguidor, né? Melhor, maior seguidor, é um homem simples. Aí ele não traz arma, não traz escritura, não traz discurso, não traz imagens, só traz um sorriso espontâneo, revelava um coração cheio de boa vontade, e aí ele começa a plantar, ele começa
ele vê um terreno vazio, ele planta, e aí chama mais pessoas, ele vai, em vez de separar igual aos outros, ele junta, né? E aí, ó, ele começou a evidenciar-se lavrando uma mesa de campo, adornando com flores e frutos. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas do ensinamento fraterno e edificante, transmitia suas experiências a todos que se propusessem a ouvir. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores, construiu casas, instalou uma escola modesta. E aí, em breve, aquilo foi aumentando, né? A fraternidade, a educação, né? Aí ele diz assim, ó, com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da educação do dever do bem, mas do bem para todos. Então, enquanto chegaram os outros, que dividiram as pessoas, ele chegou unindo. Essa união, né? E aí Jesus termina, em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? O que é bom para todos, e não o que é bom para uma parte só. Toda vez que você pensa numa forma mais coesa de que é bom para todo mundo, né? Você consegue um resultado melhor. Tudo que aparta, né? Que cria partidos, que cria divisão, é infrutífero, né? Aí ele vai falar também, né, agora do livro Vozes do Grande Além, que são as ideias, que é isso aí que você acabou de falar, né, que aquele que chegou, né, somando, né, fez muito melhor do que aqueles que chegaram só com ideias preconcebidas, né? O outro não, chega com a questão do trabalho, da solidariedade, do bem comum, né? E aí o nosso benfeitor fala o seguinte: a ideia é um elemento vivo de curta ou longa duração, que exteriorizamos de nossa alma e que, exprimindo criação nossa, forma acontecimentos e realizações, atitudes e circunstâncias que nos ajudam ou desajudam, conforme a natureza que lhe venhamos a imprimir. Então, quer dizer, né? O que a gente exterioriza da nossa alma? Que tipo de ideia a gente tem lançado? Força atuante opera em nosso caminho, enquanto lhe asseguramos o movimento. Raio criador estabelece atos e fatos em nosso campo de ação, enquanto lhe garantimos o impulso. Expressa flor ou espinho, pão ou pedra, asa ou algema, que arremessamos na mente alheia e que tornarão inevitavelmente até nós, trazendo-nos perfume ou chaga, suplício ou alimento, cadeia ou liberdade. Gente, muito lindo, né? Quer dizer, olha, sempre a questão, né? É flor ou espinho, pão ou pedra, asa ou algema. A nossa ideia é asa ou algema para alguém, né? Que arremessamos na mente alheia. Então, o tempo todo a gente... Ele não usou o livro Pensamento e Vida, mas vale a pena ler o capítulo de sugestão, né? Do livro Pensamento e Vida, que é realmente isso, chamando a atenção o que a gente está lançando para o outro. O que você está induzindo o outro, né? O outro você sabe que, assim, sentir, até juridicamente, se for provado que você induziu, que a pessoa se suicidou e que você, de alguma forma, induziu, é crime. Até na ele continua humana, né? falando aqui, ó, o crime é uma ideia flagelação que não encontrou resistência. A guerra de ofensiva é um conjunto de ideias perversidade, senhorando milhares de consciências. É muito sério, gente, porque um lá teve a ideia, né? Mas aquela Quem ideia foram se somando ideia, outras, né? Foram se somando outras e vai aí desencadeando, senhorou, sendo né? que aquele primeiro tem a responsabilidade, mas você também tem corresponsabilidade, porque todo mundo entrou na Porque mesma você alimenta, sintonia, né? alimentou aquilo se fortaleceu, né? Ganha força. Ganha força, né? O bem
é uma ideia-luz, descerrando à vida caminhos de elevação. A paz coletiva é uma coleção de ideias e entendimento, promovendo o progresso geral. É por essa razão que o Evangelho representa uma glorificada equipe de ideias de amor puro e fé transformadora que Jesus trouxe à esfera dos homens, erguendo-os para o reino divino. Na manjedoura, implanta o mestre a ideia da humildade. Na carpintaria nazarena, traça a ideia do trabalho. Nas bodas de Caná, anuncia a ideia do auxílio desinteressado à felicidade do próximo. Nossa, essa da bodas eu adoro, né? Porque todo mundo fala a questão do vinho, né? Alguns até questionam isso, né? Agora, olha só, auxílio desinteressado à felicidade do próximo. No socorro aos doentes, cria a ideia de solidariedade. No sermão das bem-aventuranças, plasma a ideia de exaltação dos valores imperecíveis do espírito sobre a exaltação passageira da carne. No Tabor, revela a ideia da sublimação. No Jardim das Oliveiras, esculpe a ideia da suprema lealdade a Deus. Na cruz da renunciação e da morte, irradia a ideia do sacrifício pessoal pelo bem dos outros, como bênção de ressurreição para a imortalidade vitoriosa. Nos mínimos lances do apostolado de Jesus, vemo-lo associando verbo e ação no levantamento das ideias renovadoras com que veio redimir o mundo. E é por isso que em nossas tarefas habituais, olha o puxão de orelha, hein? Precisamos selecionar em nossas manifestações as ideias que nos possam garantir saúde, tranquilidade, melhoria e ascensão. Não nos esqueçamos de que nossos exemplos, nossas maneiras, nossos gestos e o tipo de palavras que cunhamos para o uso de nossa boca geram ideias que, à maneira de ondas criadoras, vão e vêm, partindo de nós para os outros e voltando dos outros para nós, com a qualidade de sentimentos e pensamentos que lhes infundimos, levantando-nos para o triunfo ou impulsionando-nos para a derrota. Evitamos o calhão, a queixa e a irritação, o apontamento insensato, a gíria deprimente e a frase pejorativa. Não apenas em nosso santuário de preces, mas em nosso intercâmbio vulgar, porque toda expressão induz a conspiração e pagaremos alto preço pela autoria indireta do mal. Somos hoje responsáveis pela ideia do Senhor no ciclo de luta em que nos situamos, e é indispensável viver à procura do Cristo para que a ideia do Cristo viva em nós. Muito segue isso quando ele fala, né? Pagaremos alto preço pela autoria indireta do mal. Então, a gente, às vezes, quantas vezes a gente não se dá, né, conta que está cooperando para a coisa crescer, né, para o mal crescer. Eu não sei, há poucos dias, eu não sei se foi assim, fazendo pesquisa de evangelização, alguma coisa, mas eu vi uma história que acho que a criança reclamava muito, falava alguma coisa, por isso que eu acho que a evangelização porque era alguma coisa com criança. E que o pai, então, falou para ele que tudo que ele fosse reclamar, que era para ele, em vez de falar, escrever num papel e colocar numa caixinha. E aí foi colocando tudo ali na caixinha e guardando aquilo, para que depois ele fosse ver aquilo, né? E aí, se você guardar, e é o que ele me negou, porque ele falou, né? Se te ocorreu uma ideia, um sentimento indignado, que pode virar alguma coisa, que você vai postar na rede social, você vai escrever. Eu faço muito isso, eu gosto muito de escrever. E eu escrevo alguma coisa. Mas acaba que muitas vezes você acaba jogando fora, porque aquilo que você está pensando naquele momento, talvez não tenha utilidade para ser falado ou para, sei lá, sabe? É preciso amadurecer mais a ideia para você ter consciência, né, do que é aquilo, né? Então ele fala, coloca na gaveta, espera, vai dormir. Depois você vai voltar e vai ler com distanciamento. Porque naquele momento, na hora
que você vai falar, ou que você vai escrever, ou que você vai postar alguma coisa, ou alguém que mexe com você que você vai responder na internet, ou no Facebook, ou no WhatsApp, ou sei lá o que, ou Instagram, é um impulso, né? E esse impulso tem que amadurecer para que você saiba realmente qual que é a utilidade daquilo. Então, aqui tem no livro Pão Nosso, tem coisa que chama, a língua chama. A língua também é um fogo, Tiago que fala isso. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas. Por isso mesmo, vemos lá à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, a míngua de humildade e amor. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam em muitas ocasiões da conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem é consolado e edificado os seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chega a noite, a cada dia, é justo que interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Então é muito forte, né? Você achar que você tem que ter uma disciplina, né? E mesmo assim, mesmo que você segure a língua, ainda fica a vontade de falar por muito tempo, ainda fica o pensamento. E é lógico que como nós ainda não somos anjos, né? Ainda somos imperfeitos, o instinto ainda pede e para dizer. E a gente sabe que existem dardos mentais que também atingem, talvez atingem da mesma forma que a palavra atingiria. Mas que a gente comece pelo menos pela palavra, né? Ou pela escrita, pelo menos que a gente não exteriorize isso, que a gente comece a interiorizar pensamentos melhores, maneiras de ver, né? Eu, às vezes, quando tipo assim, palavrão, por exemplo, às vezes a gente até não fala mais, mas na hora pensa, né? É muito difícil você vai bater o dedo ou fazer alguma coisa, você pensa alguma coisa, né? A hora que você pensa, opa, corrige, né? Dá uma desviada no pensamento. Mas ainda é instinto, a gente ainda tem essas imperfeições. É muito difícil a gente não simplesmente dizer que não faz, seria hipocrisia, né? E é muito sério, porque às vezes no movimento espírita tem muito isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas ela é espírita, está agindo dessa maneira. É justamente por causa disso. A nossa grande questão é trabalhar nosso campo mental. A mudança está lá, conhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Agora, não é só um esforço exterior, é o esforço interior mesmo, de eu tentar me harmonizar, ceder a esses apelos divinos, né, que estão o tempo todo aí, à nossa disposição. Nós tivemos vários espíritos que endossaram a nossa encarnação, avaliaram, né? Estão lá do mundo espiritual torcendo para a gente sair dessa reencarnação melhor, o nosso anjo da guarda, nossos familiares que já retornaram, que de repente alguns já podem se encontrar numa posição de nos auxiliar, todos eles estão torcendo. Agora, o esforço nosso tem que ser constante, porque ceder ao apelo da multidão é muito mais fácil.
Mas a gente tem que entender isso, que a proposta do Cristo é a dificuldade e a mudança, e que isso exige muito esforço, trabalho e perseverança, né? Eu achei muito interessante também, Rita, quando ele falou a questão, né, da ideia flagelação, da questão dos brinquedos, né, que a gente proporciona às crianças, brinquedos bélicos, que a gente não sabe o que vai, ideia, né? pode despertar no outro. O que aquele espírito já traz com ele dentro dele? Porque as crianças têm Né? Em verdadeira termos de bagagem fascinação por espiritual, espada, né? A espada tem uma representatividade muito grande para uma criança. Não tem uma criança que não gosta de espada, não, gente. É uma brincadeira que eles fazem de forma inocente, mas aquilo está ali, né? Que ele fala, está um cavaleiro medieval ali. Então, não é uma coisa inocente, né? Esses videogames agressivos, agressivos, né? E jogos agressivos que matam, que bate um carro no outro e tudo, isso tudo a gente tem que... Porque você não sabe o que você está despertando ali, não. E, às vezes, um pai, por exemplo, homem tem muito disso, né? Ah, está tomando cerveja? Ah, deixa a criança, né? Tomar um pouquinho. O que você está despertando nela? Você sabe lá se ali está um espírito que reencarnou para vencer uma questão do alcoolismo? A doença, né? Do alcoolismo? Então, é sério, né? A gente precisa selecionar as ideias, né, que geram saúde. Que a gente vai pagar um alto preço se a gente semeia o mal, né? É onde que ele falou, né, que vai cair, né, reduzindo isso a escala diária, você vai cair na questão do 919 do livro do Livro dos Espíritos, que é aquela dica do Santo Agostinho, né? Que a gente tem que separar, né, diariamente, no final do dia, você pensar, ó, o que eu fiz hoje, né? O que eu não fiz, essa famosa, né? Passar em revista Passar em revista, todo, né? Olha para o fruto e verifica se ele é sombrio, se é luz, se é veneno ou alimento. E fazer a proposta, né? No dia seguinte, o que eu vou semear no dia seguinte, né? E é uma ceifa íntima, né? E individual. E eu achei interessante, acho que essa semana no Responde, que a gente fala muito em se interiorizar, em encontrar o Cristo, né? Que Jesus mora no nosso coração, essas coisas, mas que ele falou que a gente tem que procurar não necessariamente o Jesus Cristo, né? Que ele veio como exemplo, mas o nosso Cristo, o Cristo que nós realmente somos, né? O nosso título que um dia seremos, que está na nossa essência. O Cristo está ali dentro, a nossa essência divina, que é o que vai fazer com que um dia a gente retorne, né, para o Pai com essa essência. E essa essência que a gente tem que buscar. Esse Cristo interior que é o nosso Cristo mesmo, não Jesus Cristo, né? Mas o nosso Cristo mesmo. Que é o que a gente busca quando a gente faz essas coisas, né? Tem mais alguma leitura? Não, né? Tem dos servidores da lei, entre as falsas vozes. Vou ler rapidinho, porque está na hora da gente encerrar mesmo. É interessante que ela é bonitinha e vale a pena aí para o pessoal. Se a preguiça te pede, descansa, responde-lhe com um pouco mais de esforço no trabalho que te espera por teu concurso. Se a vaidade te afirma ninguém existe maior que tu, retribui com a humildade, reconhecendo que a vontade do Senhor impera sobre nós, a nossa, e que não passamos de meros servidores da vida entre irmãos de luta onde estivermos. Se o orgulho te diz não cedas, aprende a esquecer-te, auxiliando sempre. Se o ciúme exclama aos teus ouvidos, a posse é tua, guarda silêncio em tua alma e procura entender que o amor e o bem são glórias do céu, extensivas a todos. Se o egoísmo te aconselha, retém, abre as tuas mãos e distribui o bem a todos os que te cercam. Se a revolta te assevera, reage e reivindica os teus direitos. Espera a justiça divina, trabalhando e servindo com mais elevada abnegação. Se a maldade te sugere, vinga-te. Considera que mais vale amparar sempre ao companheiro quando temos sido auxiliados por Jesus, a fim de que o amor fulgure em nossas vidas. Os falsos profetas vivem
nos recessos de nosso próprio ser. Olha que sério isso, gente. Surgem cada dia, invariáveis na forma da intriga ou da maledicência, da leviandade ou da indisciplina, induzindo-nos o coração a cerrar-se contra a nossa consciência. Se aceitarmos Jesus em nosso roteiro, ouçamos o que nos diz o seu ensinamento e apliquemo-nos à prática de suas lições divinas. Ouvidemos as insinuações da ignorância e da treva, da crueldade ou da má-fé que nos enrijecem o sentimento e de coração unido à vontade do Mestre, vendo a vida por seus olhos e ouvindo os nossos irmãos por seus ouvidos, estaremos realmente habilitados à posição de intérpretes de seu divino e infinito amor onde estivermos. Então, né, é isso, né? Ver com os ouvidos, com os olhos e ouvidos de Deus, né? De Jesus. É porque assim como Nossa, ele irmão maior, fala aqui, né, que assim como os falsos profetas vivem no recesso do nosso próprio ser, o Cristo também está ali. Ali, não tinha de nós. Né? Mas quem nós vamos, né? A escolha é nossa. Literalmente nossa, né? Aí ele termina, né? Vamos vigiar a semeadura que acolhemos, trigo sim, joio não. Vamos filtrar as ideias que recebemos em nossos corações. Ideias sãs, harmoniosas com o evangelho, sim. Ideias doentias, pactuadas com o mundo, não. É a questão, né, da multidão. Com certeza. Eu vou encerrar, então, com uma lição do livro, né? Uma poesia do livro Canções do Alvorecer. Mas eis que um sol de luz brilhou na treva escura, um sol de excelso alvor, de mágica ternura. Encheu de aroma o mal, meu Deus, os prisioneiros se erguem redimidos, os gênios do terror soluçam comovidos e capitulam o mal. Perfumes estranhos nos ares embalsama o Deus de excelso amor, que o coração diframa. Transforma treva em luz e no silêncio imenso do infinito murmura o pobre coração proscrito, o nome de Jesus. Muito bonito, né? Que Jesus nos abençoe, continue, né, nos abençoando aos dias e horas, que a gente possa buscar durante a semana essa sintonia com Ele, né? Que Ele está aqui, né? Só a gente achar. É só a gente Não é achar, não, né? Nós sintonizar é que com estamos Ele. perdidos, né? Ele está sempre achado, nós é que estamos sempre perdidos. Então, até semana que vem, né? Mais uma vez. Deus nos abençoe. Até a próxima semana. Paz para todos.